E hoje o Ploy TV está em Barueri para entrevistar Kátia Bagnarelli, a companheira do eterno craque de futebol Sócrates brasileiro. Vamos lá? O debate se encerrou com aplausos e com o hino do Corinthians cantado por aquelas pessoas presentes, todas de pé, emocionante e inesquecível. Voltamos para o hotel, onde almoçamos e descansamos um pouco. Ao acordar, no meio da tarde, antes de voltarmos para casa, ele me beijou com carinho, me despertou com esse beijo e parou segundos olhando fixamente para meus olhos como se enxergasse além deles. Estávamos deitados, ele me abraçou e baixinho disse: "Minha princesa, eu vou te entregar o sobrenome de meu pai. Eu preciso me casar com você, e rápido. O meu povo precisa de mim. Quero voltar para São Paulo para ficar perto do povo. E quero ter você ao meu lado. Eu te amo. Quer casar comigo?" Ele completou antes de me ver surpresa: "Nunca me diga que não. Você é a minha salvação." Imediatamente um filme passou por minha cabeça com imagens de quando todos os nossos momentos até ali. E também com os momentos emocionantes daquela manhã tão próxima ao seu povo, ao meu povo, ao nosso Brasil. Ele me flagrou em lágrimas e me ouviu dizer sim. Embora completamente envolvida com os acontecimentos daquela semana e encantada, obviamente, com o pedido, eu não havia pensado em me casar antes e naquela época não mantinha um relacionamento tão próximo ao meu pai, mas confesso que estava extremamente feliz. E não interferi na vontade dele de procurar minha família dias depois para reforçar o pedido ao meu pai. Sim, ele pediu a minha mão a meus pais e foi aceito por todos. Kátia, o Sócrates falava de democracia em época de ditadura militar. Ele chegou a sofrer algum tipo de opressão? Ele chegou a comentar com você a respeito? Conte-nos um pouco sobre isso. Na verdade, ele teve inúmeras dificuldades internamente com a diretoria do Corinthians, que naturalmente nem todos estavam apoiando o movimento. Então, em relação a isso, sim, até a saída dele do Corinthians foi por conta de toda essa liderança, de todo esse movimento. Mas represária, nacionalmente, não. Ele dizia que antes tivesse tido represárias pelo poder constituído, porque aí o movimento teria ainda mais força. Mas não teve. Eu digo que é genial, porque, na verdade, ele levou para dentro de um clube onde ele tinha autonomia e liderança numa instituição privada, um exemplo para que ficasse claro para o povo aquilo que o povo lutava para que acontecesse fora dali, no entorno geral do país. Então, é fantástico, porque foi como uma escolinha, né? Uma lousa. Ele usou o Corinthians como lousa para dizer: é isso que nós precisamos para o Brasil. E funcionou, e conseguiu, e nós lembramos daquele movimento até hoje. Mas ele dizia que ele adoraria ter tido uma censura, uma represália maior, porque teria tido muito mais força. E como a torcida corintiana está aceitando esse seu trabalho, esse livro, essa massa apaixonada que é o torcedor corintiano, né? Eu brinco que todo torcedor que não é corintiano, todo santista, todo são paulino, todo palmeirense evoluído é um corintiano, é uma questão de tempo. Eu falo porque eu era santista e ele me sacaneava muito, mas no primeiro momento em que ele adoeceu, o corintiano em si, o brasileiro como geral, o povo brasileiro, eu recebia no hospital, eu tenho até hoje, que de vez em quando eu leio, que me entregam força para o meu dia a dia, cartas incríveis de pessoas por tudo que é lugar desse país, que parava eu imaginava, né, a pessoa parando um pouquinho, vendo na televisão que a gente estava com dificuldade, escrevendo a próprio punho, me mandando para o hospital a carta, chegando na minha mão, coisas do Mato Grosso, do Pará, e a maioria corintianos. Então eu digo que eu fui abraçada de uma tal forma, e ainda sou, que eu me senti na obrigação de reverter esse abraço em trabalho a favor dessas pessoas. Hoje eu tenho projetos com o Corinthians, projetos incríveis, que vão beneficiar o torcedor corintiano, muito mais do que o próprio clube. Naturalmente o clube se fortalece,
por conta dessa minha proximidade, desse meu encontro com a torcida do Corinthians. E claro, eu evoluí, sou corintiana hoje. Ai, gente, uma querida da torcida corintiana, e eu já tô passando aqui da sua casa corintiano também. Mas vai sair, ninguém passa por aquela porta da mesma forma que chegou, ninguém. Ah, eu imagino, já tô com uma outra energia aqui, ó, maravilhosa. Quando publicamente, de preservar uma energia enorme para poder falar, para poder deixar o recado, para poder debater, para poder fazer o trabalho dele, que a preparação disso e o pós, que ele também ficava totalmente sem energia, ele era uma pessoa muito espiritualizada, acreditava que o fato dele estar num lugar onde tem muitas pessoas, ele tinha contato espiritual e energético com essas pessoas, com aquela situação. Eu tenho um pouco isso, então lugares muito conturbados, confusão, briga, é uma coisa que me faz muito mal, fazia mal a ele. E aí ele queria sempre vir correndo para casa, mas publicamente ele adotava uma postura, aquela fortaleza, aquele contestador, aquela segurança, que humanamente, nos momentos dele com ele, nos momentos em casa, ele não tinha. Era uma força que ele assumia ali para fazer o papel que ele veio desempenhar publicamente. É o que ele podia entregar e entregou o melhor dele para o povo que ele tanto Sócrates brasileiro. O livro este que nós fazemos uma super indicação, né? Isso mesmo, que está com uma história belíssima mesmo. Eu te pergunto, Kátia, como foi para você escrever esse livro, assim, levando em consideração que você é jornalista? Então, deve ter sido um pouco difícil, não sei, por isso essa pergunta, essa curiosidade em saber como separar esse lado profissional do lado pessoal. Afinal de contas, esse livro, ele partiu de um diário, na verdade, que eu inclusive achei fantástico quando eu soube. É muito, muito difícil, Rê. Muito difícil. Primeiro porque, embora seja jornalista, essa é a primeira biografia, depois do falecimento dele, que é biografia escrita por mim, que fui casada com ele, e autobiografia dele, porque tínhamos juntos um diário. Na verdade, eu tenho diário desde quando eu sou menina. Quando nós nos conhecemos, que ele se mudou para o meu apartamento com uma mochila e 2 quadros, olhou para mim e falou: "Você é a mulher que eu procuro há 30 anos. Não me deixa sair daqui. Você é a minha salvação. Quero que você me aproxime dos meus filhos, que eu não tenho contato há muito tempo. Quero que você me ajude a realizar todos os projetos que eu ainda tenho com o meu povo. Quero me aproximar do meu povo e realizar esses projetos, e quero conhecer o amor, que eu não conheço ainda." Exatamente como você tá, eu fiquei olhando pra ele. E de lá, naquele dia, a gente foi comprar roupas pra ele, ele nunca mais saiu do meu apartamento. A gente foi casar 6 meses depois, de verdade, bonitinho, mas ele já ficou morando no meu apartamento. Daquele momento em diante, quando ele me viu escrevendo, que eu escrevo mesmo bastante, escrevo quase que diariamente, que é uma forma, como eu trabalho com muita gente, e fico muito sozinha, mesmo trabalhando com muita gente, me sinto muito sozinha, então é uma forma, o diário é meio que um descarrego, uma válvula de escape. E ele começou a ficar com ciúme das coisas que eu escrevi. Por que eu escrevia tanto? Por que eu não estava na sala? Por que não estava com ele? Aí eu falei: "Olha, não me tira o diário, pelo amor de Deus, que eu não sei, eu vou entrar em crise de abstinência. Mas vamos fazer o seguinte, eu compro um caderno novo e você passa a escrever também. A gente passa a escrever." Tenho cartas dele, que eu trago no livro, mas que foram escritas a próprio punho. Eles falando sobre tudo, os filhos, a vida, as coisas que ele queria, e daí nasceu uma autobiografia de 200 páginas que ele relata e conta toda a vida dele. Não foi publicado ainda, vai ser publicado separado do meu livro, né? O meu livro é a nossa história, mas desde o primeiro momento que a gente se encontrou trabalhando, eu contratei ele para fazer um ciclo de palestras pela minha empresa para um cliente meu. E na terceira palestra ele me colocou dentro de um táxi, me convidou para jantar no Rio, pediu para o taxista dar 2 voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas, fez uma poesia para mim ali. E aí, não resisti, não consegui, estamos aqui. Mas o livro, ele traz tudo que fomos nós dois juntos e a história de vida dele também, escrita por ele mesmo, em primeira pessoa. É muito legal, recebi a proposta, escrevi logo que ele morreu, foi muito, muito difícil, muito. E por outro lado, foi libertador, porque eu nunca tinha feito terapia e
Foi engraçado. Eu escrevi o livro muito rápido, mas ele demorou muitos meses para ficar pronto, para entregar para a editora. Por quê? Eu escrevia muito, lembrava de tudo que a gente viveu de bacana. Aí chorava, ficava mal, ficava meses mal. Aí pegava de novo pra continuar. Aí escrevia tudo que a gente construiu juntos. Nossa, aí balançava de novo. Ele tá a flor da pele, assim, porque realmente contém praticamente um sopro da alma da Kátia, de uma vivência, de situações tudo que nós somos individualmente, o que fomos juntos e a doença. Nós estávamos em casa e ele passou mal e ele falou, não me leva para o hospital, porque eu tô indo e eu quero morrer aqui no seu colo. Eu fiquei desesperada, apavorada, chamei a vizinha e levei ele pro hospital. Porque até então a gente tinha saído de vários comas juntos, então eu achei, a gente vai conseguir mais uma vez. Você sempre do lado. Né? Sempre. Morei na UTI junto com ele, fazia parte da recuperação, eu conversava com ele. Ele voltou, conto no livro, quando ele voltou dos comas, ele lembrava só da minha voz. De tudo que eu falava com os médicos e com ele lembrava só da minha voz. Impressionante, de arrepiar. As coisas que ele disse que viveu durante os comas, ele traz no livro, eu conto também. E aí, nesse dia, eu levei ele para o hospital e foi assim que nós ficamos 3 dias, ele com uma infecção grave, uma série de coisas aconteceram. E ele praticamente na UTI, deitado do lado dele, ele pegou nas minhas mãos e me falou, não liga pro meu corpo, a minha alma vai estar sempre com você. E aí, o coração dele disparou, a médica veio para entubar, 4 horas depois ele já não estava mais ali. E foi engraçado porque eu não conseguia me despedir dele de jeito nenhum. E o médico vinha e falava, Kátia, 3h30 da manhã, Kátia, tá na hora de você se despedir. E assim, na verdade eu nunca tinha passado por isso, nem sabe como assim despedir, né? A pessoa tá ali, tá entubada e tal, mas eu já tinha passado tantas vezes por aquilo com ele e levado de volta pra casa. E aí eu não conseguia, não saía. 4h25 da manhã o médico veio e falou, Kátia, ele só está esperando você se despedir. Coisa de cinema. Eu botei a mão nele, tinha uma cunhada junto comigo e falei pra ele, amor, descansa. Eu não consegui me despedir, só consegui falar, amor, descansa. Quando eu falei descansa, o monitor dá aquele barulho horrível, faz zerou e o corpo dele começou a inchar. Aí eu lembrei da frase, meu corpo não é nada, minha alma vai estar sempre com você. Aí saí de lá e assim foi. E disso fica a essência, né? É realmente uma história linda, assim, que nos ensina demais. Eu acho que se antes eu estava recomendando o livro, agora então eu falo para você ler mesmo, porque se contém um pouco dessa história e do que é a gente, essa matéria, o que é a gente aqui, o que é a gente partindo e o que é essa história que fica, esse legado. Sabe, porque você ouvindo uma mulher, assim, a Kátia, linda, assim, falando tudo isso, então tudo nessa vida é um aprendizado sensacional. E se antes nós o admirávamos, Sócrates, nosso grande eterno craque de futebol brasileiro, agora nós o amamos mais ainda, o admiramos mais ainda mesmo. Sobre você, em especial, seus projetos, você que é jornalista, empresária, conte-nos mais sobre essa Kátia que eu entrevistei aqui hoje, que muito assim me inspirou. Que bom, Rê. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui no meu cantinho, na minha casa, bem-vinda sempre. A gente costuma vou retomar essa vida dos saraus, eu reúno alguns amigos cantores, a gente lê poesia, a gente discute projeto, é uma loucura. E você e toda a equipe sempre bem-vinda. Eu sou empresária, sou comunicadora, tenho uma pequena empresa de comunicação que nasceu por conta da dificuldade que eu sempre enfrentei em vender o meu próprio trabalho. Eu nunca tive empresário. Os poucos empresários que eu tentei ter qualquer tipo de contrato, nunca vi o dinheiro ou nunca vi o trabalho. Tive experiências bem complicadas com isso. E aí passei a fazer o que eu não conseguia fazer por mim, o que nenhum empresário, não conseguia encontrar um empresário que pudesse me entregar os caminhos para minha profissão como âncora de televisão e como atriz. Eu acabei abrindo uma empresa para um futuro próximo, poder cuidar dos meus projetos, dos meus produtos, das minhas coisas, mas
até que isso pudesse acontecer, que eu fizesse pelos outros o que nunca ninguém tinha feito por mim. Então eu passei a fazer gestão de carreiras de artistas, de executivos, os amigos talentosíssimos que não tinham, estavam sofrendo, batendo a cabeça. Eu enxergava como fazer, mas daí para você fazer para você mesmo, ainda mais no Brasil, é algo que se perde o valor, o caminho é muito árduo. E aí fazer para os outros dava certo. E querendo ou não, eu continuava no meio, no circuito, com as mesmas pessoas, com os mesmos diretores de TV nacional, internacional, e acabava sendo uma escola como empresária. E deixava de vez em quando, a carreira como apresentadora de lado. Mas eu tentei, durante 12 anos que tenho empresa, sempre fazer alguma coisinha como âncora de TV. Quando eu conheci Sócrates, eu apresentava 2 programas, 2 conteúdos em TVs abertas, mas também já estava com todos os projetos em andamento. Na empresa, além da gestão de carreiras, eu também intermedio projetos especiais. Então, isso inclui shows, espetáculos teatrais, projetos sociais, novos projetos, desafios. Tenho muitos amigos que se ousam fazer coisas que ninguém nunca fez, e aí a gente se une e eu tento dar saída e fazer captação de valores para esses projetos. Hoje a gente está com um espetáculo teatral maravilhoso, onde eu não queria levar a história de Sócrates para o teatro como âncora. Eu queria contar a história do Brasil, porque afinal de contas ele fez parte de um contexto importantíssimo. Um envolvimento assim, tem, não tanto tem que como não dá, porque ele foi um líder muito importante. E hoje a gente, na ausência de líderes, eu espero conseguir. A gente está com um timaço, Sérgio Mamberti, Carliço Dinhamuns, dramaturgos e atores Tadeu de Pietro, pessoas incríveis. Que fizeram parte da luta com ele, passaram por todos os processos também e nunca deixaram a arte. Essas pessoas a gente está tentando criar na verdade já nasceu na semana passada, uma peça de teatro onde a gente, é fantástico, é um monólogo, mas com muita música, com interações de um narrador, mas o ator principal, ele interpreta um pai que leva o nome de Sócrates, não porque tem esse nome, mas porque era um apaixonado por Sócrates, então os amigos o chamam assim. É um senhor que não quis ter filhos até o quanto a esposa ficou viva, porque ele achava que o Brasil estava muito ruim. Então ele não queria botar um filho nesse Brasil. Ele perde a mulher e conhece e recebe em casa um bebê adotado, um garoto, que ele recebe, que ele não recusa, que passa a ser o filho dele porque ele tem uma paixão incondicional. Esse menino, em um belo dia, vai para um jogo do Corinthians, e isso tudo no teatro, de uma forma mais rápida, num monólogo, onde músicas ajudam a contar a história, não como eu estou fazendo aqui. Mas ele decide ir para o jogo do Corinthians e veste a camisa do Corinthians. E o pai briga com ele, diz: você não vai porque está perigoso, está violento. E o filho enfrenta o pai, questionando: mas espera aí, Sócrates, você não é democrático? Onde é que está a democracia? Onde é que está o teu apoio à liberdade? Eu vou com a camisa, vai com a camisa. Acaba na entrada do metrô sendo espancado por uma turma de palmeirenses e vai para a UTI. O espetáculo cresce no momento em que esse filho adotivo está na UTI e o pai, desesperado ao lado do filho permanentemente, começa a lembrar toda a história do Brasil, desde quando ele era adolescente, vendo o pai queimar os livros, que a gente traz histórias que Sócrates viveu, mas transportamos para esse personagem, para a gente não ficar falando da vida do Sócrates. Porque, afinal de contas, o que ele viveu, muitos brasileiros viveram. Então existe essa ânsia, mas existe muito pouco a liderança. O jovem hoje, ele não sabe para onde ele vai, porque ele sabe que tem que reclamar, que não está legal, mas ele não sabe o que fazer. A gente quer, como espetáculo, tentar entregar esse fervor de novo e esse fio da meada para que as coisas aconteçam. Vamos tentar. Então essa é uma das peças que, enfim, além disso tem a minha carreira como apresentadora, sempre estou gravando um projeto ou outro, normalmente para comercialização em TV internacional. É um caminho que eu aprendi no escritório e a gente acaba produzindo para isso. Tenho algumas coisas no Brasil, mas muito poucas. E, enfim, essa é a Kátia. Tudo que precisar, a gente faz.
livro foi para a Bienal e te conto em primeira mão que a gente está lançando um aplicativo gratuito. Você baixa o aplicativo na Apple Store ou na Google Store e automaticamente, mirando o celular para qualquer uma das fotos do livro, você passa a ter a foto em movimento que te direciona para o exato vídeo de um arquivo pessoal enorme que a gente tem, contando e mostrando ali tudo que eu narro através das palavras. Você vai ter acesso em vídeo. É uma conquista pra gente, porque falar dele sempre foi muito difícil, mas as coisas têm acontecido de uma forma para que a gente nunca o esqueça. Mas mais do que isso, eu gostaria muito de ter despertado a vontade de que cada um de nós atue, mesmo que de maneira bem menorzinha do que ele, mas que atuemos com tanta luz, com tanto comprometimento no nosso dia a dia, em família, no trabalho, que a gente possa fazer com excelência tudo o que a gente está botando a mão para fazer. E aqui fica o meu agradecimento, de toda a equipe, do pessoal de casa, do Ploy TV, assim, por você ter aberto as portas da sua residência, ter assim nos recebido tão bem, de uma forma tão generosa, ter nos passado assim um conhecimento desse ícone. E o Brasil inteiro agradece os torcedores por essa obra maravilhosa e por você estar aí sendo essa pessoa que não está deixando esse nome, sabe? Que realmente para mim foi uma delícia, assim, foi muito prazeroso mesmo estar aqui hoje, conversando e aprendendo mais e mais desse grande homem e também conhecer um pouco dessa grande mulher que é a Kátia. Muito, muito grata mesmo. Obrigada, Rê, obrigada. Você tá na sua casa, quando precisar, Ploy TV, todo mundo junto. Precisando de mim, só bater na porta. Vou convidar todo mundo, quero vocês acompanhando tudo. Obrigada por ter se entregue nessa nossa